Olá, exploradores do desconhecido. Bem-vindos de volta ao Entre Sombras. Hoje, vamos mergulhar fundo nas sombras da nossa própria cidade, para desenterrar aquelas lendas que não aparecem nos guias turísticos. Esqueçam as histórias que todo mundo conhece. Estamos indo atrás dos sussurros, dos mitos urbanos tão específicos e bizarros, que só poderiam ter nascido aqui. Vocês já ouviram falar do Homem-Mariposa de Santos? Não estou falando da famosa criatura de Point Pleasant. Estou falando de uma série de avistamentos relatados na década de 80. Aqui mesmo, na costa de São Paulo, a história conta sobre uma figura humanoide com asas escuras, vista sobrevoando os antigos armazéns do porto durante noites de neblina densa. Não era um monstro agressivo, mas um observador silencioso, cujos olhos vermelhos eram a única coisa que brilhava na escuridão. As testemunhas, na sua maioria trabalhadores portuários e vigias noturnos, descreviam um medo profundo, uma sensação de que estavam vendo algo que não pertencia a este mundo. Diferente de outros mitos, este não tinha uma história de origem clara, apenas aparecia e desaparecia, deixando um rastro de perguntas e um silêncio assustador. Mas como resgatar uma história como essa, que parece ter sido engolida pelo tempo? É aí que a verdadeira aventura começa. Minha jornada investigativa me levou para longe das buscas fáceis na internet. O primeiro passo foi mergulhar nos arquivos de jornais locais da época. Passei dias folheando microfilmes de periódicos, como a Tribuna e Cidade de Santos, procurando por pequenas notas na seção policial ou cartas de leitores que pudessem mencionar algo fora do comum. E foi exatamente numa pequena coluna de variedades que encontrei a primeira pista. Uma nota sarcástica de um editor sobre os fantasmas alados do porto. Isso me deu um ponto de partida. Com essa data em mãos, fui até a Sociedade Histórica da cidade. Lá, entre pilhas de documentos empoeirados e fotografias amareladas, encontrei registros de entrevistas com antigos moradores da zona portuária, feitas por um historiador local nos anos 90. Eram transcrições de conversas, onde as pessoas falavam, com um certo receio, sobre a sombra com asas que assustava os trabalhadores. A riqueza dos detalhes era incrível. As histórias orais são um tesouro. Conversei com filhos e netos desses trabalhadores. Um deles, um senhor chamado Roberto, cujo pai foi vigia no porto por 40 anos. Me contou como o pai chegava em casa pálido, falando de uma coisa grande e escura que se movia entre os guindastes, sem fazer um único ruído. Ele disse que muitos evitavam fazer a ronda sozinhos naquelas noites. Não era algo que eles contavam para a polícia por medo de serem ridicularizados, mas entre eles era uma verdade compartilhada. Então, a grande questão é: por que esse mito? Por que uma figura alada e silenciosa assombraria o Porto de Santos nos anos 80? A análise do contexto nos dá algumas pistas fascinantes. A década de 80 foi um período de grande incerteza econômica e social no Brasil. A inflação era altíssima, e o Porto, coração econômico da cidade, vivia um momento de transição, com modernização, ameaçando empregos e mudando o modo de vida que existia há gerações. Essa ansiedade coletiva pode ter se manifestado na forma de uma figura sombria e observadora. O Homem-Mariposa não era um monstro que atacava, ele era uma presença, um presságio. Ele personificava a incerteza, o medo do desconhecido que pairava sobre o futuro da cidade e de seus trabalhadores. Aqueles olhos vermelhos na escuridão poderiam simbolizar o futuro incerto, os observando, um futuro que eles não podiam controlar ou entender. A criatura era tão silenciosa quanto as mudanças que estavam acontecendo de forma sutil, mas impactante. Era um reflexo do medo de ser substituído, de se tornar obsoleto, um fantasma no seu próprio local de trabalho. Mas a nossa investigação não para por aí. Outra lenda sussurrada nos becos antigos da cidade é a da caixa de música do Bixiga, em São Paulo. Diz a lenda que, no início do século XX, uma família de imigrantes italianos possuía uma pequena caixa de música de prata, que tocava uma melodia incrivelmente triste e bela. A história
conta que a filha mais nova da família faleceu de uma doença súbita. E após sua morte, a caixa de música começou a tocar sozinha. Sempre à mesma hora, no meio da noite. A melodia, antes apenas melancólica, parecia carregar o choro da criança. A família, apavorada, teria se livrado da caixa, jogando-a em um dos córregos que hoje correm sob as ruas do bairro. Mas a lenda diz que a caixa nunca foi encontrada e que, em noites silenciosas, ainda é possível ouvir sua melodia fantasmagórica ecoando de bueiros e ralos do Bixiga. Rastrear essa história foi um desafio completamente diferente. Não havia registros em jornais sobre uma caixa de música assombrada. A chave aqui foi a genealogia e os registros de imigração. Comecei pesquisando listas de passageiros de navios que chegaram da Itália no final do século XIX e início do XX, cruzando esses dados com registros de óbitos infantis da época. Na região central de São Paulo, consegui encontrar uma possível família que se encaixava na narrativa. A família Rossi, que perdeu uma filha de 6 anos, chamada Sofia, em 1912, devido à gripe espanhola. O passo seguinte foi buscar diários e cartas da época. Em um arquivo municipal, encontrei cartas trocadas entre membros da comunidade italiana. Numa delas, uma mulher comentava com a prima sobre a pobre família Rossi e a tristeza que agora morava naquela casa, mencionando uma música de anjo que se tornou um lamento. Era uma referência sutil, mas poderosa. A história oral novamente preencheu as lacunas. Conversei com descendentes de vizinhos da família Rossi, e a história da caixa de música foi passada de geração em geração, como um conto de advertência sobre a dor e o luto. E o porquê por trás desse mito é profundamente humano e comovente. No início do século XX, a vida para os imigrantes era extremamente difícil. Eles enfrentavam a pobreza, a doença e a saudade de casa, com taxas de mortalidade infantil altíssimas. A morte de uma criança era uma tragédia comum, mas nem por isso menos dolorosa. A lenda da caixa de música do Bixiga não é sobre um fantasma vingativo, mas sobre a personificação do luto. A caixa de música, um objeto que deveria trazer alegria, se torna um receptáculo da dor insuportável de perder um filho. A melodia que continua a tocar simboliza a memória que não se apaga, a tristeza que ecoa através do tempo. O mito servia como uma forma de a comunidade processar e compartilhar essa dor coletiva. Uma forma de dizer que o luto deles era real, ouvido e sentido, mesmo que de uma forma sobrenatural. Essas histórias, o Homem-Mariposa e a Caixa de Música, são mais do que simples contos de fantasma. Elas são cápsulas do tempo culturais. São um espelho das ansiedades, das esperanças e das dores das pessoas que viveram aqui antes de nós. Elas nos mostram que, por trás de cada esquina e de cada prédio antigo, existe uma camada de história invisível, esperando para ser descoberta. Cada cidade tem seus próprios segredos, seus próprios monstros e melodias fantasmagóricas. Qual é a lenda menos conhecida da sua cidade? Aquela história que só os mais antigos contam, sussurrada de geração em geração? Deixe aqui nos comentários. Eu adoraria conhecer os segredos que se escondem onde você vive. A investigação continua, e o véu que separa nosso mundo do inexplicável é mais fino do que imaginamos. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada pelas sombras da nossa história. Se você gostou de desenterrar esses mitos conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo mergulho no Entre Sombras. Até a próxima, exploradores!